só está falando que o senhor iniciou a gravação. Isso. Não, é para ciência, né? Ah, não, apareceu ali no cantinho gravando. Isso. Aula do dia 14 de abril de 2020, iniciada agora às 21 horas, e o tema continua sendo a extraterritorialidade da lei penal. Eu estou me vendo na tela, mas isso eu não queria. Deixa eu ver aqui. Não, mas é assim mesmo. Pois é, mas se eu cortar para você aqui, ó, Aí, se o senhor cortar aí, deixa de aparecer para mim. vai gravar você, não é eu. Não, não vai me gravar, mas o senhor vai deixar de aparecer para mim. Ah, eu estou aparecendo por enquanto. Tá aparecendo. Tá. André, então vamos lá. O Lucas está chegando agora. Estou só preocupado com ele aqui, se caso você ver alguma coisa dele. O Matheus tem um curso, né? O senhor ficou sabendo? O Matheus abandonou o curso, cara. Tô chateado por conta disso. Eu gosto tanto do Matheus. Eu também, viu, André? Assim, Ele é gente boa, menino bom demais. não podia deixar isso acontecer, só porque eu sei que ele tem o sonho pessoal dele lá, mas eu não entendo por que uma coisa anula a outra. Não tem nada a ver. Dá para seguir com os dois, só. Eu vou lá conversar com ele depois. O curso aqui. Eu vou lá conversar com ele depois. Vou conversar com os alunos. E se ele aceitar, vou conversar com os professores também. Porque assim, se ele tiver a intenção, a questão for estiver apertado por um período curto, sabe? A gente não sei, aí, os professores vão aceitar também, a gente pagar pelo menos a faculdade para ele, sabe? André, parece que não é isso, tá? É. Isso aí parece que não é. Digo assim, vamos tentar explicar aqui o seguinte: nos Estados Unidos, ninguém abandona a faculdade porque quer ser jogador de basquete ou de futebol americano, ou cantor. O curso superior, ele é uma questão de formação humana, não tem... Ele não é uma porta que fecha para uma porta que abre, não. Ele não é exclusivo. Pelo contrário, né? Principalmente o direito. É uma porta que abre várias portas depois. O direito é um curso que ele te enriquece para compreender a vida mesmo. Porque você fala de filosofia, fala de regra, fala de comportamento. Então, assim, quantas vezes, igual eu quando eu fui para Brasília, aí eu fui conhecer algumas faculdades, e tem algumas faculdades que tinham um público mais velho, assim, e eu via pessoas que já tinham conquistado tudo na vida, fazendo direito por um enriquecimento pessoal mesmo. Entendeu? Então, assim, o curso não ia ser o ganho, a profissão não ia ser o ganha-pão dele, que já tinha, mas era por um crescimento. Agora, ninguém faz matemática por um conhecimento humanístico, assim, por crescimento pessoal, até porque é uma matéria insuportável, né? Mas, assim... Concordo. Como química e física, é um saco tremendo. Então, agora, direito é apaixonante, porque você fala da vida das pessoas. Você vê esse isolamento social, sabe? Eu vi imagens de São Paulo ontem e hoje, pessoas sendo agredidas na rua, sabe? A que ponto nós estamos chegando? E a gente pensar o direito, e o direito é história o tempo todo, quer dizer, nos períodos de repressão e ditadura no Brasil, nós tivemos isso, e hoje com um coronavírus que mata 3% das pessoas, e a maioria atingida de um grupo de risco, você está tendo medidas totalmente desproporcionais, sabe? Mas isso é pela polícia? Discute a realidade o tempo todo dentro do direito. O direito não é para privilegiados, com QI absurdo, não. O direito é a vida da gente. A gente vai bater de cacetete nas pessoas porque elas estão saindo na rua sozinhas para fazer caminhada? Se nem o governo sabe se isso é prudente, porque o mesmo governo que pede você para ficar em casa manda você fazer exercício para pegar a imunidade. Então, o direito chama a gente a pensar. Mas cadê o meu direito de ir e vir? O direito de ir e vir, né? Então, assim, fala com o Matheus para voltar, porque o curso não impede ele de seguir a carreira artística. Não é um curso
que é de dedicação integral no dia, igual a medicina, embora seja difícil, né? O direito é um curso nobre, mas ele não te põe em imersão total, né? Igual as aulas minhas aqui, eu estou fazendo questão de gravar, porque tem gente que não tem internet de alta velocidade, então a gente preza pelo ao vivo, mas tem que reconhecer as condições de cada um. Temos o colega que está internado, o Igor, que me comunicou comigo essa semana, eu acho que saiu, né? Então eu gravei para ele poder ver também, gravei para ela em trabalho numa cidade e mora na outra também, poder ver. Mas a ela eu não entendo. Porque a cidade... Gravando, tá? Você lembra que tá gravando. A cidadezinha que ela mora aqui tem internet de fibra ótica lá. A cidadezinha que ela mora aqui perto. Fibra ótica, eu sei a autoridade, eu não falo. Mas... Ô, André, então, cara, vamos lá. Então, nossa aula hoje é a conclusão do estudo da extraterritorialidade, que nós vamos recapitular aqui só para fins de compreensão. Você tem o Código Penal já, André? Tem. Abre ele aí, então. Põe ele na sua frente, no artigo 7º. Pega ela aqui. Certo? Faço aqui um apelo para os alunos de novo. Tenho em mãos o Vadimeco. Vadimeco é de vai comigo, em latim. Se eu fosse pastor da igreja, vocês já tinham comprado a Bíblia, então eu sou professor, vocês comprem o Vadimeco, ou peguem emprestado, ou dá seu jeito, tá certo? Que aqui o Brasil é país pobre, a gente sempre dá jeito, tá? Aqui nada é perfeito, a gente tira leite de pedra. Então vamos comprar o Vadimeco. Tá aqui meu Vadimeco de 2009, ó, meu companheiro. O meu também é de 2009, né? É o da capinha azul. Hoje, igual eu fiz uma petição hoje, que eu sabia perfeitamente o que eu queria fazer. A autora, ela obteve uma condenação do INSS a implantar um benefício. Isso em junho. Em setembro, o benefício estava implantado. Ela entra com uma ação em fevereiro pedindo danos morais porque o INSS não teria implantado o benefício dela. Eu fui e falei, olha, você não pode ajuizar uma ação de forma temerária, não. Você tinha que ter pelo menos certificado se o benefício estava implantado ou não. Então, se você ajuizou uma ação temerária, porque você está usando essa ação com o objetivo ilícito de obter dinheiro fácil, eu quero a sua condenação por litigância de má-fé. Só com isso eu já encerrava a petição. Mas, como eu sempre ando com o Vadimeco do lado, aqui na minha mesa, eu tenho um aqui atrás, cada lugar tem um Vadimeco escondido, né? Eu faço questão de abrir o código para dizer que a condenação por litigância de má-fé... O que é condenação por litigância? Isso aí vocês vão aprender no processo civil, tá? Mas a condenação por litigância de má-fé, com base no uso do processo por objetivo ilícito, está no artigo 80, inciso 3 do CPC. E com a apresentação de um processo temerário, está no artigo 80, inciso 5 do CPC, do Código de Processo Civil. Então, o advogado, ele trabalha com o código o tempo inteiro e é o resto da vida, porque você faz a petição fundamentando as suas explanações. Não deixe de usar o Vadimeco nunca. O advogado vai para o tribunal do júri com os livros, tá bom? Abriu aí? Abri. Vamos lá. Então, o estudo continua sobre a extraterritorialidade. Vamos encerrar hoje o capítulo de aplicação da lei penal, tá? Então, nós falamos da extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade hipercondicionada. André, como nós falamos na aula passada, a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, sem condições, é aquela onde a lei penal brasileira se aplica ao fato praticado fora do território nacional, independente de qualquer condicionamento. Já a extraterritorialidade condicionada exige o preenchimento de determinadas condições para que a lei brasileira se aplique aos fatos ocorridos fora do território nacional. E, por fim, a extraterritorialidade hipercondicionada
exige ainda mais requisitos para que essa lei penal brasileira se aplique ao fato praticado no território estrangeiro. Tá? Então, vamos só fazer uma recapitulação para a gente retomar e encerrar o tema. Na extraterritorialidade incondicionada, vamos de novo. Extraterritorialidade, para fazer o desenho aqui, é o quê? É a aplicação da lei penal brasileira a um crime ocorrido fora do território nacional. Primeiro ponto. A extraterritorialidade acontece de forma incondicionada nos exemplos, nos casos do artigo 7º, inciso 1. Olha para o Vademecum aí. Ele vai dizer, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e aí ele cita, né, como primeiro exemplo, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E aí nós trabalhamos quais são os crimes contra a vida ou a liberdade praticados contra o presidente da República, onde quer que ele esteja, em qualquer país do mundo. Se for crime contra a vida ou a liberdade, nós vamos aplicar a nossa lei penal. Aí eu dei o exemplo. Crimes contra a vida, homicídio, induzimento ao suicídio, crimes contra a liberdade, sequestro. Então, se alguém praticar um fato desse contra o presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso mandatário atual, essa pessoa responderá conforme a lei penal brasileira. Mas, professor, se praticar o crime... Estudando as outras hipóteses da extraterritorialidade incondicionada, não apenas essa, mas citamos as outras. Fala. Mas, usando o exemplo do presidente aí, se praticar qualquer outro brasileiro também, um estrangeiro praticou um crime contra um brasileiro no exterior, a lei se aplica da mesma forma como se aplica ao presidente? Não, não. O presidente, André, ele não é uma pessoa, ele é uma instituição. O presidente da República, ele, quando o presidente Lula assumiu em 2003, o Brasil, o presidente da República até então voava num avião que chamava Sucatão. Era um avião tão velho que ele recebeu um apelido de Sucatão, que ele já tinha muitas horas de voo e estava na hora de trocar. Aí o presidente Lula foi e fez a compra do novo avião presidencial, que era um avião moderníssimo, caríssimo, e isso gerou muitas críticas por parte da imprensa. E na época eu lembro que o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, advogado, já falecido, e ele disse numa entrevista o seguinte: o avião carrega não uma pessoa do presidente, mas a instituição da presidência da República. Então, a presidência da República depende de que ele esteja viajando em segurança. Por isso, nós fizemos o gasto e compramos um avião capaz de transportar o presidente da República em segurança. E essa frase eu chamo a atenção. Quando você coloca no artigo 7º, inciso 1, a linha A, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, você está protegendo não a pessoa do mandatário, do Lula, da Dilma ou do Bolsonaro, mas a instituição presidente da República. Porque imagina, André, a figura do presidente da República, ela mantém, em grau máximo, a institucionalidade de um país. Um país acéfalo, sem o presidente da República, poderia gerar uma crise institucional. Então, fazendo esse paralelo do avião, do Aerolula, eu te chamo a atenção. Por que nós previmos que os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República serão punidos conforme a lei brasileira, onde quer que eles ocorram? Porque o presidente é uma instituição. E é uma instituição de alta relevância. Então, por isso, a nossa lei protege a instituição presidente da República, se ele for vítima de um crime contra a vida ou a liberdade, onde quer que ele aconteça. Então, o que eu te chamo a observar? No artigo 7º, a partir do inciso 1, você tem 4 hipóteses. Você tem que sempre olhar do inciso 1 até o inciso 2. Depois do parágrafo 2º e depois do parágrafo 3º, a cada degrau que você vai baixando no artigo, você vai lendo ele de cima para baixo,
os requisitos para a aplicação da lei penal brasileira vão aumentando. Então, você começa de uma aplicação incondicionada lá no topo, quando você pratica um crime contra o presidente, né, crime contra a vida ou a liberdade, até você chegar a uma hipótese de hipercondicionamento. Em cada caso, nós vamos ter que verificar os condicionamentos, tá certo? Então, daqui a pouco eu vou te convidar a ver comigo exemplos concretos, que aí nós vamos ver a aplicação da extraterritorialidade incondicionada ou da extraterritorialidade condicionada ou da extraterritorialidade hipercondicionada. Vai depender do preenchimento dos requisitos que a lei coloca, tá bom? Então, depois falamos dos... No caso do presidente, então, até faço um parêntese aqui de novo, para dizer, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República são sujeitos à aplicação da lei brasileira por um princípio de proteção ao bem jurídico, presidência da República. Não importa a pessoa do presidente. Nós estamos protegendo a instituição presidência. Então, por isso que a doutrina diz que o princípio que reina aqui é o princípio da defesa, ou real, ou o princípio da proteção de interesses. Tá certo? Aqui não se olha a qualidade, é o Bolsonaro, é a Dilma, é o Lula. Se olha se o crime contra a vida ou a liberdade foi praticado contra o mandatário, o presidente da República, tá certo? Enquanto instituição. Aí nós trabalhamos todas as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Aqui eu vou fazer a... peraí. Eu quero cortar para outra tela. Vamos ver. Partilhar. Vocês estão vendo agora o artigo 7º na minha tela aqui, ou não? Estão vendo o artigo 7º aí na tela? Estou, Ivan. Então, só para facilitar a explicação, nós falamos da extraterritorialidade incondicionada nos crimes contra a vida ou presidente da República. Depois falamos contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, instituída pelo poder público. Contra a administração pública, que tem quem está a seu serviço, e de genocídio, trabalhamos também. Depois falamos da extraterritorialidade condicionada, e aí eu trabalhei os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. E aí fomos vendo as situações. Eu terminei a aula passada falando da extraterritorialidade hipercondicionada. Tá certo? Então, na extraterritorialidade condicionada, André e Lucas, percebam, na extraterritorialidade condicionada, eu citei um exemplo aqui da linha B, que eram os crimes praticados por brasileiro. E aí eu citei o exemplo do jogador Neymar. O jogador Neymar que teria praticado um crime de estupro contra uma brasileira no hotel de Paris. E aí está respondendo inquérito na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, nós teríamos a aplicação da lei penal brasileira a um crime ocorrido na França. Reparem, aqui o Neymar é réu. Ele teria praticado o estupro. Então, se a pergunta é, aplica-se a lei penal brasileira ao Neymar? E aí nós vamos cair aqui, ó. O que nós temos que fazer? Verificar. É um crime praticado por brasileiro? Sim. O Neymar teria praticado um crime de estupro. O Neymar é brasileiro nato, nasceu no Brasil, não foi em Santos, tá? Foi no interior de São Paulo, não esqueci aonde. Só que para aplicar a lei penal a ele, nós temos que verificar o preenchimento das condições do parágrafo 2º, já que eu citei na aula passada que essa extraterritorialidade é condicionada. Então, entrar no território nacional. Neymar entrou no território nacional? Sim, porque depois do crime, ele veio para o Rio de Janeiro imediatamente.
Então, ele estava em solo brasileiro. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. O estupro é punível na França? Sim. É punido no Brasil? Também. Então, o requisito da linha B está preenchido. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição? Sim. Porque a pena do estupro é de 6 a 10 anos. E o Brasil autoriza a extradição para os crimes cuja pena seja maior que 2 anos. Está aí na apostila que eu mandei para vocês. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter aí cumprido a pena. Foi o caso do Neymar? Sim, porque ele não foi absolvido, porque ele não foi nem julgado na França. E também não cumpriu a pena lá. Porque nem foi julgado. E não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. É o caso do Neymar? Também porque ele não foi perdoado pela justiça francesa e nem a punibilidade está extinta, porque não prescreveu, o crime acabou de acontecer, ele teria acontecido agora em 2019, então não está extinta a punibilidade. Então, percebam que no caso do Neymar, nós temos os preenchimentos dos requisitos. Seja dele ser brasileiro, praticado por brasileiro, Neymar é brasileiro, como o preenchimento de todos os requisitos do parágrafo 2º. Então, nesse caso, nós temos o preenchimento de todas as condições para a aplicação da lei penal brasileira a um fato ocorrido no estrangeiro, na França. Então, é uma hipótese clara de aplicação da lei penal brasileira em extraterritorialidade condicionada, já que todas as condições foram preenchidas. Quem ia perguntar? O que deu esse caso do Neymar mesmo? Ele vai ter que pagar o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito. Não foi nem para frente. Entendeu que não tinha indício de autoria ou de materialidade e arquivou o inquérito. Vocês vão estudar isso no semestre que vem, com um professor de processo penal, tá? Não foi o delegado que arquivou o inquérito, o promotor arquiva o inquérito. Então, o delegado fez a investigação, mandou para o promotor falou, olha, não tem elementos mínimos de autoria e materialidade, eu vou promover o arquivamento do inquérito, morreu Bahia. Tá? Neymar não vai ser julgado por isso. Tá bom? Esse processo acabou assim. Porque a Nájila Trindade, vamos cortar para mim aqui, a vítima, a suposta vítima, estão me vendo agora, né? Não. A suposta vítima, Nájila Trindade, ela disse que tinha em um tablet o vídeo que provava o estupro. E esse tablet nunca foi encontrado. E, além disso, o depoimento dela teve contradições muito relevantes. Então, não se chegou a elementos concretos que provassem a autoria do crime. E a materialidade também não foi provada, porque a palavra dela realmente tinha contradições, não houve realização de corpo de delito, então ficou muito difícil demonstrar que houve ali um crime de estupro. Tá certo? E o processo teve, né, gente? O processo, vocês vão aprender quando vocês forem atuar, tem processo que ele não dá uma liga, não sei a expressão, mas é um processo que ele foi tumultuado desde o início, né? Você começa falando, depois você desfala, você fala que tem uma prova cabal, depois você não tem, você troca de advogado 4 vezes ou 5 ao longo da investigação, então começa também a perder o nexo. Então, a polícia trabalha com as evidências, e as evidências foram se esvaindo. Então, não é... A justiça, gente, quando trata de estupro, ela tem que ter uma serenidade. Por quê? Porque a palavra da vítima tem uma força muito grande, e isso é reconhecido pela jurisprudência. Agora, não se pode permitir que a palavra da vítima, sempre carregada de contradições, provoque a condenação de alguém, né? Então, assim, é uma área difícil. Se vocês forem delegados um dia e atuarem na área de justiça da infância e justiça de família, são crimes complicadíssimos. Por quê? Porque são crimes entre 4 paredes. Então, você não tem... Ninguém vê um marido batendo na mulher dentro de casa, porque é um crime entre 4 paredes. Ninguém vê, muitas vezes ninguém vê uma criança sendo abandonada materialmente, o menino passando fome, ou mal cuidado em casa. Ninguém vê uma mulher ser estuprada
por um parente próximo dentro de casa. Por isso que, às vezes, você descobre isso com 2 anos de duração, quando já protraiu no tempo de uma forma que... Então, assim, o processo do Neymar foi arquivado, tá? O inquérito foi arquivado. E aí, pessoal, cortando aqui para a tela de novo, nós demos o exemplo do Neymar. Tenho mais um exemplo, mas eu vou guardar para daqui a pouco. Só ver aqui se alguém está me chamando no WhatsApp. Não. Vamos voltar para a tela aqui. Agora eu me perdi todo aqui, peraí. Estão vendo ainda o extraterritorialidade hipercondicionada? Estão vendo aí essa territorialidade hipercondicionada? Estamos. Então, mas para terminar o artigo 7º, a gente fala também da extraterritorialidade hipercondicionada. Repare a diferença. Na extraterritorialidade condicionada, nós tivemos as hipóteses do inciso 2, e agora, no parágrafo 3º, nós vamos fazer mais 3 exigências. Na extraterritorialidade hipercondicionada, o Código Penal vai dizer o seguinte: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Olha o primeiro requisito aqui. Repare, André e Lucas, no caso do Neymar, do menino Ney, o Neymar era o réu, era a pessoa que supostamente teria praticado o estupro. Na hipótese do parágrafo 3º, o brasileiro é a vítima. O brasileiro é a vítima do estrangeiro, na hipótese do parágrafo 3º. E aí a lei vai dizer: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, aí letra A, não foi pedida ou foi negada a extradição, letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Então, André, respondendo a sua pergunta, se ocorreu um crime contra um brasileiro fora do Brasil, você tem que ver 2 circunstâncias. Vamos lá, crime contra o brasileiro. Contra, o brasileiro é vítima. Ou ele é o presidente da República, porque o presidente da República tem que ser brasileiro nato, e aí a extraterritorialidade é incondicionada. Olha lá, no comecinho do artigo 7º, inciso 1, a linha A. Ou esse brasileiro não é o presidente da República, e aí, em relação a ele, a nossa lei terá uma aplicação hipercondicionada. Ou seja, só se aplicará a lei penal brasileira se forem preenchidos os requisitos tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º. Repetindo aqui, crime praticado contra brasileiro. Contra, o brasileiro é vítima. Se esse brasileiro for o presidente da República e for um crime contra a vida ou a liberdade dele, aí você vai ter a hipótese do artigo 7º, inciso 1, a linha A. E aí a extraterritorialidade é incondicionada. A lei se aplica de qualquer forma. Não sendo o presidente da República, você só aplicará a lei penal brasileira se preenchidos os requisitos tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º. E aí você tem uma extraterritorialidade hipercondicionada. Por que hipercondicionada? Porque você tem que preencher tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º. É diferente da hipótese do crime praticado por brasileiro, ou seja, quando o brasileiro é autor do crime. Repare a diferença. No caso do Neymar, que ele foi autor do crime, você tinha que preencher apenas os requisitos do parágrafo 2º. Se o Neymar fosse vítima do crime, de estupro na França, por exemplo, você teria que preencher os requisitos do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Por isso, a extraterritorialidade seria hipercondicionada. E aí eu dei o exemplo
Eu dei o exemplo do brasileiro que foi morto por policiais na Austrália, numa abordagem com um equipamento chamado taser, no qual você toma um tiro com dois eletrodos que entram. Eles têm que entrar separados, porque aí o choque elétrico, o seu corpo conduz o choque elétrico, e você fica automaticamente paralisado. E aí a polícia tem o tempo de te imobilizar. Eu, certa vez, fui convidado a ganhar um tiro de taser quando eu era da Polícia Federal, ao que eu prontamente recusei, porque eu não era pago por aquilo, e eu não era bobo também, né? Porque vai que eu tivesse um problema cardíaco que eu não soubesse, eu poderia ter um infarto. Então, mas o meu colega que aceitou gentilmente ser cobaia dos policiais federais, a gente colocou um colchão de casal atrás, ele ficou de joelho, e aí o delegado federal falou, taser, taser, pum, deu tiro. E aí pegou o eletrodo aqui, outro aqui, e aí ele caiu, paralisou, foi para trás, é o tempo que o policial tem para imobilizar a pessoa. O que se diz, o que se sabe no crime que acabou vitimando o brasileiro lá na Austrália, o nome dele, Rodrigo, o tiro de taser foi por tanto tempo que provocou o óbito da vítima. A informação que eu tive na internet, no Google, então eu não sei se é verdade. É Roberto Laudizio, tá? Foi morto por policiais australianos por meio da utilização de uma arma de choque. Diga, André, quem ia perguntar? O senhor era policial federal ou trabalhava? Eu era agente administrativo, tá? Eu não era da carreira policial, eu era nível médio. Então, mas esse não tem o poste, nem a posse de arma, não. Não, se você tivesse o preenchimento dos requisitos para tirar o porte, você poderia tirar. Mas eram os requisitos de um cidadão comum. O policial não, quando ele entra, pelo próprio desempenho do cargo, ele já tinha o direito ao porte. O administrativo tinha que provar a necessidade, essa era a diferença. Mas poucos tinham, tá? Era mais para o pessoal que trabalhava dando suporte às diretorias de combate a crime organizado ou de inteligência que gostavam de tirar porte de arma. E assim, como está gravando, mas não tem problema falar. Geralmente era para os agentes administrativos que eram mais arrogantes, que gostavam de tirar porte de arma, porque se achavam policiais, mas não eram. Eu falo isso porque era assim que era. Mas assim, você tinha que preencher os requisitos. Não adiantava você se achar, chegar lá e não ter os requisitos. Tinha que ter teste psicológico, você tinha que provar, demonstrar uma necessidade. Realmente, alguns colegas da época, né, corriam algum risco porque estavam próximos das autoridades policiais de alguma forma. Então, não posso negar também que eles tinham um risco indireto ali. Então, acabavam tirando o porte por isso. Quando eu fui para o Rio de Janeiro mesmo, gente, eu fui com o Comando de Operações Táticas, trabalhar nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. Nós entramos no Rio de Janeiro pela Baixada Fluminense com 10 caminhonetes X-Terra com o rotolite ligado, escrito Polícia Federal, 3 micro-ônibus dos Jogos Pan-Americanos e algumas Frontiers. E eu estava dentro do ônibus. E a gente foi passando pela Baixada Fluminense ali, Duque de Caxias, aquelas cidades todas ali, passando pela linha vermelha. Quer dizer, para eu tomar um tiro ali de fuzil, era daqui para ali, pô. Então, realmente, quando você está junto, você se expõe também ao risco. E eu estava com o quê? Uma bandeirinha branca na mão, né? Então, realmente, assim, justiça seja feita aos colegas que tiraram, alguns realmente tinham se achava policial, coitados, mas, assim, realmente alguns corriam risco real mesmo, então tinha que tirar. Mas, e eu fui para o Rio, assim, se fosse hoje eu não iria, sabe? Eu tinha 19 anos quando entrei na polícia, a gente não tem noção das coisas, né? Então, assim, eu não sabia o risco que eu estava correndo. E eu não era pago para isso, tá certo? Então, muito provavelmente, se eu fosse baleado na favela ali na operação, era provável que minha família, quando fosse reivindicar uma indenização, eles dissessem que eu estava ali indevidamente, olha para você ver. Mas eu estava nomeado
por portaria do Diário Oficial da União. Eu e os administrativos estavam ali por nomeação na missão Rio 2007. Então, vai saber, né, gente? Assim, eu acho que estou pensando muito aqui também, porque quando eu fui da Polícia Federal, é uma época que eu não gostei. Então, fiz muita amizade, graças a Deus, mas graças a Deus ficou para trás. É que eu não gostava de ganhar pouco, né? Então, não é porque eu tenho nada contra a polícia, não. Mas o policial federal e o delegado de polícia federal ganha bem, não ganha, não? Maravilhosamente bem. É porque eu não fui da carreira policial, entendeu? A carreira administrativa ganhava muito mal. O presidente Lula ainda fez uma reestruturação que triplicou o salário dos colegas e aí deixou melhor, mas você tinha eles aqui, o judiciário lá em cima, então era muito pior o salário que o judiciário, né? Mas a carreira policial tem magnífico, maravilhoso o salário de um delegado, maravilhoso de um perito criminal federal, além da profissão de perito ser muito, de uma produção acadêmica muito grande, eles estudam muito, o delegado federal também tem um prestígio muito grande. Então, assim, lembrem que eu estou falando da carreira administrativa, que ainda hoje não é bem remunerada, mas você tem a carreira policial também, aí tem que ter nível superior, então faça um curso, estudem muito, direito penal, né, polícia, vamos lá. Tá bom? Nada contra a Polícia Federal, tá, gente? Quem eu já fui, com muito orgulho. Eu acho que quando você passa uma fase ruim, e você percebe isso aí chute na bunda e empurra para frente. Então, quando eu vi que eu podia e queria ir além, para mim mesmo, né, eu fui estudei, então busquei isso. E isso não é demérito ao órgão em si, ao qual eu tenho muito respeito. Então, pessoal, a diferença para o parágrafo terceiro você perceba, no parágrafo terceiro nós temos um crime praticado contra um brasileiro. Aí vamos falar de novo do crime do Roberto Laudizio, mas teve também o crime do Jean Charles, lá na Inglaterra, brasileiro morto em Londres, né, há alguns anos. Então, quando a gente estiver diante de um fato, um crime praticado por brasileiro, você pode estar diante de uma extraterritorialidade condicionada. Se for um crime praticado contra brasileiro no exterior, você pode estar diante de uma extraterritorialidade hipercondicionada. E você vai ter que verificar o preenchimento dos requisitos, tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º, conforme a gente abordou na última aula, tá certo? Então, pessoal, vamos para alguns exemplos aqui, que aí fica mais fácil da gente vislumbrar, certo? Deixa eu virar para a tela aqui. Vocês estão vendo o estudo de caso 1 ou estão me vendo agora? Estou te vendo. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, Lucas e André, agora estão vendo estudo de caso 1, né? Estou. Então, vamos fazer um teste aqui para a gente. Fiquem com o Código Penal aberto, no artigo 7º, aí em frente a vocês. Prestem atenção no estudo de caso. Olha, na Holanda, o aborto é autorizado, tá certo? Um exemplo hipotético, eu nem sei se o aborto é autorizado lá, provavelmente seja. Suponha-se que num navio holandês, navio de bandeira holandesa, que pertença a uma ONG, ou seja, uma organização não governamental. Uma organização não governamental, ela não é uma entidade privada. Ela atraca no porto do Rio de Janeiro e acolhe 5 brasileiras interessadas em praticar a interrupção de suas gestações. Ou seja, 5 brasileiras que estão com a intenção de praticar o crime do artigo 124 do Código Penal, que é o crime de aborto. No Brasil, o aborto é crime. E aí esse navio holandês vem ao Rio de Janeiro, para no porto do Rio, pega essas 5 brasileiras e leva as brasileiras para o alto mar. Alto mar que, como eu expliquei para vocês, fica após as 12 milhas náuticas, 12 milhas marítimas. Opa, sai. O alto mar fica após a distância de 12 milhas marítimas,
que corresponde mais ou menos a 22,5 km. Então, ali da praia, na maré baixa, 22,5 km para frente, é o mar territorial brasileiro. Ali o Brasil exerce soberania, ali é território brasileiro. Passou as 12 milhas marítimas, você está no alto mar. E no alto mar, nenhum país é soberano. É uma zona de interesse internacional, nenhum país exerce soberania. Então vamos supor que esse navio veio, pegou as brasileiras no Rio de Janeiro, regressou ao alto mar, e aí, lá no alto mar, os médicos que estavam no navio praticaram aborto. Essas mulheres e os médicos praticaram o aborto lá no alto mar. E aí nós já temos um problema. Um crime aconteceu no alto mar. Tinha brasileiro envolvido, um navio holandês, esse navio holandês em alto mar. Vou cortar para mim aqui um pouquinho. Reparem que o problema vai... Então, repara aqui, André e Lucas. Um navio holandês vem ao Rio de Janeiro, pega 5 brasileiras, leva ao alto mar. Então, olha o tamanho da salada. Navio de origem holandesa em alto mar com brasileiras e o crime de aborto. E aí é isso que nós vamos fazer. Nós vamos verificar qual lei será aplicável. Então, vamos voltar lá para o exemplo. Então, vamos lá. Está abrindo aí. E aí, as mulheres praticaram o crime de aborto e depois regressaram ao Brasil. Vamos lá. O alto mar é território brasileiro? Não. Não é território brasileiro. Então, pela primeira regra da territorialidade que nós estudamos no artigo 5º do Código Penal, o alto mar não é considerado por si só território brasileiro, não é território brasileiro por extensão, não é território brasileiro real, melhor dizendo, porque não está para além do alto mar brasileiro, e, portanto, em princípio, o Brasil não tem jurisdição sobre o alto mar. Tá certo? Esse navio é um navio de guerra brasileiro? Não. Não, porque é um navio de bandeira holandesa de propriedade privada, de uma organização não governamental. Então, se ele não é um navio de guerra brasileiro, ele não é território brasileiro flutuante, ou por extensão, que eu ensinei a vocês. Então, também por esse critério, a lei penal brasileira não se aplica. Então, não é um caso de territorialidade. Por quê? O alto mar não é território real do Brasil e nem é território por extensão, ou flutuante, ou por equiparação do Brasil. Então, o artigo 5º ficou todo de fora. Não é uma hipótese de territorialidade. Agora, vamos verificar, não sendo hipótese de territorialidade, vamos verificar se é uma hipótese de aplicação extraterritorial da lei brasileira. E aí, nós já começamos percebendo. Vamos no artigo 7º, inciso 1. Esses crimes de aborto foram praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República? Não, porque o presidente não foi abortado. Nenhuma das mães, no exemplo hipotético aqui, não teria como esse feto ser o presidente, por circunstâncias óbvias. Então, o artigo 7º, inciso 1, letra A, fica fora. Letra B, é um crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal ou do Estado, do município? Não, porque o crime de aborto é um crime contra a vida. Não é um crime contra o patrimônio da União, é um crime contra a pessoa, um crime contra a vida do feto. Então, letra B também fica fora. Vamos olhando para o Código Penal. Tá? É um crime contra a administração pública? Da mesma forma, não. Porque, como eu já falei, o crime de aborto é um crime contra a vida, crime contra a pessoa. Então, o artigo 7º, inciso 1C, também fica fora. É um crime de genocídio?
Não, porque o aborto é um crime contra uma pessoa determinada, um feto determinado. Um E mesmo crime próprio. que tenha a intenção de extermínio de uma raça, de uma etnia, como se exige no genocídio. Um crime próprio. Todas as hipóteses, André, só para terminar, do artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B, C e D, ficam fora. Então, a gente percebe aí que nesse exemplo do estudo de caso número 1, não é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá certo? Então, se não é uma hipótese. Então, se não é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, aí nós partimos para a próxima hipótese, se é um caso de extraterritorialidade condicionada. Vamos lá, antes de abordar o tema, você tinha alguma pergunta? Eu te cortei? Não, tinha não. Já não? Então tá. Não, eu só falei que é um crime próprio porque lembrei aqui Ah, sim, sim. Na próxima aula, vamos trabalhar isso a aí, tá? diferença entre crimes comuns e crimes próprios, e eu lembrei que os crimes próprios são aqueles que podem ser cometidos somente por determinada pessoa, que é o caso, um dos casos do aborto e o caso do peculato, que é o funcionário público, do exemplo E que você estava lá, isso me fez lembrar. o crime próprio exige uma qualidade ou circunstância especial do autor, tá? Isso. Nós vamos estudar no próximo episódio, aguardem. Aí nós vamos estudar isso aí, tá? Nossa, ainda vai para a matéria boa, porque esse trem aqui é chato. O negócio Esse é tão insuportável que eu vou até te contar. Na minha faculdade, o professor pulou, tá? Mas eu não tem como, porque, igual eu falei, a globalização é um fenômeno cada vez maior e o trânsito de pessoas no mundo faz com que a gente tenha que estudar isso. Então tá, não é hipótese de extraterritorialidade incondicionada, avançamos para verificar se é extraterritorialidade condicionada. E aí chegamos ao parágrafo 2º. Perdão, inciso 2. Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. André e Lucas, vamos ver. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O aborto é um crime que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir? Não. não. Não, o aborto é um crime grave, mas não está previsto em tratado ou convenção internacional o dever do Brasil de reprimir quem aborta. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, com tráfico de pessoas, tráfico de drogas, O que quer lavagem de dizer, dinheiro. Oi? professor, o que quer dizer essa que por tratado da convenção o Brasil se obrigou a reprimir? O que quer dizer isso? Alguns crimes, André, alguns crimes, o Brasil assina tratados dizendo que se compromete na órbita internacional a ajudar os países a combater a criminalidade onde quer que ela aconteça. Então, por exemplo, o tráfico de drogas é um problema que assola o mundo inteiro. Os países se reúnem no âmbito da ONU, por exemplo, ou de alguns blocos regionais e falam, olha, gente, Brasil, Argentina, Alemanha, França, vamos fazer um tratado aqui de repressão uniforme ao tráfico de drogas? Todo mundo, vamos juntar aqui para a gente combater o tráfico junto? Por quê, André? Porque aí um tráfico que começa na Alemanha e vem para o Brasil e passa pela França, onde quer que esse crime se consuma, se esse cara for pego aqui no Brasil, a gente pode processar ele, tá bom? Então, geralmente, esses crimes previstos em tratados são os crimes graves, que provocam uma reação em toda a humanidade, dada a gravidade do fato. Então, por exemplo, tráfico de pessoas é um crime de uma gravidade tamanha. Por quê? Porque você tem a dificuldade de prender quem pratica, você tem a dificuldade de localizar as vítimas com vida ou sem, você tem, se você não reprimir isso de forma global, você permite que esse crime ganhe uma proporção tão grande que perde o controle. Por exemplo, há notícias de que há quadrilhas especializadas no Oriente Médio de tráfico de pessoas para extração de órgãos. Olha o tamanho disso. Sabe, você vai em países como os mais pobres, como a África, pega crianças e levam para Israel, por exemplo, para extrair órgãos. Isso é um cúmulo. Sabe, e aí os países vendo essa dinâmica, resolvem criar um tratado internacional, que vocês vão estudar no direito internacional público, para repreender isso, reprimir isso de forma globalizada. Ou seja, onde quer que esse cidadão que pratica um crime dessa gravidade for preso,
nós vamos punir. Onde quer que se obtenha as provas, nós vamos compartilhar. Onde quer que ele esteja preso, ele vai cumprir a pena, tá certo? Ou também, a gente tem também a cooperação internacional hoje tão bem estabelecida, que às vezes um israelense que é preso no Brasil por um crime de tráfico de pessoas praticado na Argentina, a gente processa e condena ele aqui e depois transfere para Israel para ele cumprir a pena lá. É possível, tá? Os tratados estão ganhando um nível de sofisticação que permite isso. Mas vocês vão estudar isso lá no direito internacional público, tá bom? Essa transferência de presos, cooperação jurídica internacional, é um tema maravilhoso, cai na prova de delegado de Polícia Federal, cai na prova de juiz federal, principalmente da segunda região, tá? Que é o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem muito essa cooperação, porque o Rio de Janeiro ele é uma sede grande, tem uma origem grande de tráfico de pessoas no Rio, justamente por esse apelo turístico que o Rio de Janeiro tem, tá? E as pessoas conhecem o Rio, o tráfico de pessoas tem muito a ver com a prostituição e vincula-se uma coisa à outra, então é um problema grande lá, tá? Espero que não tenha falado nada em tons de preconceito contra o Rio de Janeiro, né? São fatos, tá bom? Porque tá gravando, não importa. Vamos lá. Então, avançando aqui. Extraterritorialidade condicionada. Inciso 2, a linha A. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. É o caso do aborto? Não, não é. O aborto não está previsto em tratado como sendo um crime ao qual o Brasil se obrigou a reprimir internacionalmente. O aborto é um crime fora de tratado. Aí você pula para a linha B. Crime praticado por brasileiro. Opa, pera aí. Aqui nós encaixamos. As 5 brasileiras que praticaram aborto. Então, o requisito do inciso 2, a linha B está preenchido. Em relação às brasileiras que praticaram aborto, nós temos um crime praticado por brasileiro. Tá certo? Então, o primeiro requisito da extraterritorialidade condicionada foi preenchido. Então, anotem aí. Foi praticado por brasileira. Ponto 1. Foi praticado por brasileira. Ponto 1. Primeiro requisito da extraterritorialidade condicionada, preenchido. Mas a extraterritorialidade é condicionada. Vamos ter que ver o preenchimento das outras condições. Aí avançamos. Vamos avançar aqui. É um crime, gente, inciso 2, a linha C. É um crime praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada? Não é. Por quê? Porque o navio é holandês. Então, a letra C não está preenchida. Tá certo? Então, você tem a primeira hipótese de ser um crime praticado por brasileiras, em relação às mulheres que abortaram. Em relação aos médicos que praticaram o aborto nas brasileiras, e aí você não tem o preenchimento desse requisito, porque os médicos são holandeses. Tá certo? No nosso exemplo aqui, vocês estão com ele na tela aí, tá bom? Então tá. Agora, como eu disse a vocês, para a apresentação. Como eu disse a vocês, a extraterritorialidade condicionada depende do preenchimento de uma das hipóteses do inciso 2 e do preenchimento de todas as condições do parágrafo 2º. Agora nós vamos verificar se o crime praticado pelas 5 brasileiras preenche os 5 requisitos do parágrafo 2º, para aí sim nós vermos se a lei penal brasileira será aplicada mediante extraterritorialidade condicionada. Vamos aos requisitos. Olha o tanto que a matéria é chata, é difícil, melhor dizendo. Então vamos lá. Aí vamos, primeiro requisito do parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, olhem para o Vladimir com ele. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Vejam, o exemplo diz que as mulheres regressaram ao Brasil depois de cometerem um aborto. Então, o requisito da linha A está preenchido.
Beleza? Primeiro requisito preenchido. Letra B do parágrafo 2º. Ser o fato punível no país em que foi praticado. Repare, na Holanda, o aborto não é proibido. Então, você tem aqui que, na linha B, não foi preenchido o requisito de que o crime de aborto seja punível também, tanto na Holanda, que é a bandeira do navio, quanto no Brasil. Então, só por esse requisito ausente, você não terá a aplicação da lei penal brasileira. Tá certo? Vamos continuar para verificar os demais requisitos. Mas aqui nós já temos a situação de que a lei penal brasileira não será aplicada. Tá certo? Letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Sim, o aborto é um dos crimes pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, porque a pena do crime de aborto vai de 1 a 3 anos. E nós autorizamos a extradição dos crimes cuja pena seja superior a 2 anos. Então, o aborto é um crime passível de extradição, sim. Então, o requisito da linha C está preenchido. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não é o caso porque elas não foram julgadas, já que elas regressaram ao Brasil imediatamente, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, também não é o caso porque elas não foram julgadas no estrangeiro, o crime de aborto não teve a punibilidade extinta. Mas percebam, a partir da linha B, nós já tivemos o não preenchimento dessa condicionante. Então, nesse caso, você não teve o preenchimento dos requisitos na íntegra para a aplicação da lei penal brasileira. Então, o que resta concluído aqui nesse exemplo é que não será possível a aplicação da lei penal brasileira neste caso. E também, gente, como eu disse, os requisitos são cumulativos, também não será aplicável a extraterritorialidade hipercondicionada. Por quê? Porque ela exige o preenchimento tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º. E se um requisito do parágrafo 2º já não foi preenchido, já não incide a aplicação da lei penal brasileira em nenhuma hipótese. Tá certo? Então, dito isto, qual é a conclusão? Não haverá aplicação da lei penal brasileira a este fato do estudo de caso número 1. Certo? Porque não foi preenchido o requisito nem da territorialidade e nem da extraterritorialidade, seja incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo. Tranquilo? No estudo de caso número 2, nós já falamos dele algumas vezes, mas eu convido vocês a sintetizarem de novo. É o caso Neymar Júnior versus a Nájila Trindade. E aí, mesmo exercício, toda vez que vocês virem um crime que tem essas nuances de internacionalidade, comecem a analisar o artigo 7º, do início dele, o inciso 1, até o parágrafo 3º lá embaixo. Então, Neymar contra Nájila. É um crime contra o presidente da República? Não, Neymar não é presidente ainda. É um crime contra o patrimônio da União? Não, porque foi um crime contra a dignidade sexual da vítima. E aí vocês vão se perguntando em ordem sequencial se aquele crime incide, se a lei brasileira incidiria, mediante essa territorialidade, aquele fato, tá bom?
Então, o caso do Neymar mais a Nájila, o que a gente já falou aqui? Será aplicável a lei penal brasileira ao fato ocorrido na França, porque todos os requisitos do inciso 2, a linha B, e do parágrafo 2º estão preenchidos. É um crime praticado por brasileiro, o brasileiro entrou no território nacional, o estupro é punido tanto na França quanto no Brasil, diferente daquele exemplo anterior, onde o aborto só é punido no Brasil, mas não é na Holanda. Então não tinha como. Vocês vejam a diferença. A diferença é sutil, pessoal. Isso aqui é questão de prova o tempo todo, tá? E nós vamos praticar mediante exercícios. Nas próximas aulas a gente vai fazer uns exercícios daqui, tá? Outro estudo de caso, número 3. Aqui nós vamos encaminhar para outra aplicação da lei. E aqui é um caso real, tá, pessoal, também, que é o sargento da Força Aérea Brasileira, o Lucas, Manuel Silva Rodrigues. Ele foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína, sendo transportados em um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, tá? Vocês ficaram sabendo desse caso? Ficar? Gente, eu tomei conhecimento de que a droga seria avaliada em 6 milhões de reais, tá? Só para vocês estão precisando de um dinheiro desse. Só para vocês saberem que 39 quilos de cocaína, que é uma quantidade, assim, que daria mais ou menos 2 malas, tá? Que uma mala de avião tem 23 quilos, mais ou menos. 39 quilos, 2 malas. Então, ele queria ganhar 6 milhões. Não é que ele queria ganhar 6 milhões. A droga foi avaliada em 6 milhões de reais. Só que ele foi preso lá na Espanha, tá certo? E a pergunta é, aplica-se a lei penal brasileira? Em caso positivo, trata-se de aplicação territorial ou extraterritorial da lei penal brasileira. Então, repare, eu trago aqui para vocês verem que, além das dificuldades da extraterritorialidade, vocês têm que verificar se a aplicação da lei está se dando de forma territorial ou extraterritorial. Porque, o que eu disse para vocês na aula sobre territorialidade? Eu falei assim, gente, território brasileiro é o Brasil, território efetivo, essa terra que a gente está pisando é Brasil, mas também são territórios do Brasil por extensão, ou flutuantes, ou por equiparação, as aeronaves militares, ou a serviço do governo do Brasil, onde quer que se encontrem. Então, esse avião da Força Aérea Brasileira, pessoal, é uma aeronave militar, a serviço do governo do Brasil. Então, ela é extensão do território brasileiro, tá certo? Então, no caso do sargento Manuel Silva Rodrigues, se aplica a lei penal brasileira por um critério de territorialidade, que é do artigo 5º, e não de extraterritorialidade. Aquela aeronave da FAB era território brasileiro, porque ela é uma aeronave militar, a serviço do governo do Brasil. Tá? Mas, assim, eu sei que tem outras nuances aqui nesse crime, pessoal, que é um crime militar, tá? Praticado por um militar, e aí se aplica o Código de Processo Penal Militar. Mas, para fins do exemplo, vamos ficar com as informações que eu estou dando aqui para a gente fazer a compreensão, tá bom? Esse crime foi praticado em solo espanhol, mas a droga estava na aeronave brasileira. Não, porque só para você ver, porque às vezes, assim... Estou ouvindo. Ele está gravando o áudio. Então, no caso do sargento Manuel Silva Rodrigues, eu preciso dizer para vocês o seguinte, já fazendo um gancho para a nossa próxima matéria. Ele foi condenado pela justiça espanhola a 6 anos de reclusão e está sendo, ao mesmo tempo, processado pela justiça brasileira pelo mesmo crime, com base na territorialidade da lei penal brasileira. Então, repare, a justiça espanhola processou e condenou, ele está preso lá na Espanha, e o Brasil também está processando ele aqui em nosso território, conforme a nossa lei. E aí vocês me perguntam, professor, mas ele vai ser condenado 2 vezes? Vai. Vai porque, conforme a lei penal brasileira, esse fato foi praticado
numa extensão do território brasileiro. E para a lei penal espanhola, esse crime foi praticado no território da Espanha. Agora, ele vai ficar preso 2 vezes pelo mesmo fato? Não. As penas vão se compensar. Esse aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? Mas é para fins de informação, fiquem com essa orientação de que a aplicação extraterritorial da lei brasileira, ela ocorre independente do que as legislações alienígenas disporão acerca do assunto. Da mesma forma que a aplicação territorial da lei brasileira. Gente, se o nosso Código Penal, no artigo 5º, territorialidade, ou no artigo 7º, extraterritorialidade, dizem que a nossa lei é aplicável, nós vamos aplicar a nossa lei independente do que o país onde o crime aconteceu vai aplicar. Porque nós temos a nossa lei, eles têm a lei deles. O que nós vamos fazer é o seguinte: se o Brasil condena e a Espanha também condena, nós vamos fazer uma compensação das penas. Então, por exemplo, ele ficou preso lá 6 anos. Se o Brasil condenar ele a 8 anos, ele vai ficar preso na Espanha 6 anos. Depois ele vem embora para o Brasil e vai cumprir os 2 anos faltantes. Tá certo? Então, cada país processa e condena de acordo com a sua legislação. Agora, o réu tem um direito de que a pena que ele já cumpriu no estrangeiro seja computada na pena imposta pelo Brasil ou atenue a pena que seja imposta aqui. Então, ninguém fica preso 2 vezes pelo mesmo fato. Há um cômputo, né, uma compensação ou uma atenuação. Professor, então se ele tomar 6 anos lá e pegar 8 no Brasil, os 6 anos lá pode abater nos 8 aqui no Brasil, vai cumprir só 2. Isso. Aí, o que a gente está falando aqui? Vocês estão vendo Vamos lá para o artigo 8º do Código Penal agora. Já saindo do estudo da extraterritorialidade, mas que ainda tem relação. O que o artigo 8º do Código Penal vai dizer? Dê aí para a gente, André. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computado, quando idênticas. Então, veja, se o réu foi condenado, quando fala pena idêntica ou pena diversa, nós estamos falando da natureza da pena ser privativa de liberdade, por exemplo, ou restritiva de direitos. Então, por exemplo, esse militar Vocês estão me vendo, né? Estamos. Esse militar da aeronáutica, que foi preso na Espanha, ele está cumprindo lá 6 anos de pena privativa de liberdade. Aí no Brasil, a pena para o crime de tráfico é de 5 a 15 anos, com a causa de aumento da transnacionalidade. Então vamos supor que ele pega uma pena de 10 anos de pena privativa de liberdade, ou seja, cadeia, jaula. Aí nós vamos fazer o quê? O que o artigo 8º diz? Para que a pena cumprida no estrangeiro seja computada na pena brasileira quando idêntica, ou seja, uma pena privativa de liberdade na Espanha e uma pena privativa de liberdade no Brasil, uma é computada na outra. Então, se ele cumpriu 6 anos lá e tomou 8 aqui, 8 menos 6, falta 2. Ele vai cumprir mais 2 aqui no Brasil. Tá bom? Mas ele está sendo condenado pelos 2 crimes. Isso não acabou de falar aí que a pessoa não pode cumprir o crime 2 vezes? Cumprir a pena 2 vezes? O que não poderia é ele cumprir 6 anos lá e vir aqui e cumprir mais 8. Porque ele foi condenado a 6 anos lá e foi condenado a 8 anos aqui. Ele não poderia chegar aqui, cumprir os 6 anos lá, foi solto, depois de 6 anos. Vem aqui, o Brasil quer que ele fique mais 8 anos preso, porque nós condenamos ele a 8. Se ele foi condenado pelo mesmo fato no Brasil e na Espanha, a pena que ele cumpriu lá já abate da nossa, porque é o mesmo fato. Mas a nossa condenação tem que ser cumprida, porque a gente tem soberania. A nossa lei é válida e tem que ser aplicada. E nós condenamos ele a 8, só que ele cumpriu só 6. Então, se ele tomar 6 lá e pegar 15 no Brasil, ele vai ficar mais 9 fechado no Brasil? Isso. A pena é computada.
O bis in idem, ou seja, a duplicidade, seria se ele cumprisse a pena de 6 anos lá, tomou 15 anos aqui e cumprisse mais 15 aqui pelo mesmo fato. Aí teria duplicidade. Porque aquela pena que ele cumpriu lá pelo mesmo fato não foi deduzida, abatida, compensada. Agora, se nós fazemos essa compensação, aí você não está apenando ele pelo mesmo fato. Por quê? Porque pela lei brasileira, que se aplica a ele, ele foi condenado a 15. Então ele deveria cumprir 15 anos pela nossa lei. Já cumpriu 6, então falta 9. Tá bom? Então, repare, o bis in idem seria ele recomeçar do zero. O abatimento da pena é justamente o respeito ao fato de que ele já cumpriu um pedaço da pena lá. Porque, André, tem duas coisas. O réu tem o direito humano fundamental de não ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Agora, o Brasil tem soberania e jurisdição sobre o fato. E a lei penal é imperativa, é cogente. Ele Professor, não tem o direito de se esquivar da aplicação da lei penal. E pela nossa lei penal, ele tomou 15 anos. mas nesse caso aí, isso é muito difícil de acontecer, porque geralmente o país que toma conhecimento primeiro do fato, aplica a lei, ele mesmo cumpre e já tem a sua liberdade definida, né? Certo. Assim, eu mesmo nunca ouvi falar, por exemplo, de um brasileiro que leva droga para outro país, é condenado lá e depois volta e toma outro pau aqui. É. É possível, André, duas situações. Por exemplo, o Brasil, nesse caso do sargento da aeronáutica, ele provavelmente, se ele vier a ser condenado, vai pedir a extradição dele para a Espanha, manda ele de volta para o Brasil, para ele responder penalmente aqui. A Espanha, vocês vão estudar extradição lá no direito internacional público, a extradição é um ato de soberania entre os dois países. Então, o Brasil e a Espanha vão se entender como dois entes soberanos na ordem internacional e decidir a Espanha se manda o brasileiro para cá. Mas a Espanha não é obrigada a mandar. Não é obrigado. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no caso do Brasil, ele diz: os tribunais supremos dos países decidem se a extradição preenche os requisitos legais, mas a concessão da extradição é um ato discricionário do Poder Executivo, tá certo? Então, assim, a Espanha pode extraditar ele ou não. Mas vamos supor que a Espanha fala assim: o Brasil quer processar ele pelo mesmo crime. Eu vou extraditar ele agora, então. E aí o Brasil condena a 15 anos, ele já fica cumprindo os 15 anos aqui. Ou a Espanha fala: não, eu só vou extraditar quando ele terminar de cumprir a pena dele aqui, de 6 anos, aí eu extradito para vocês. Pode sim também. Mas ele já foi condenado na Espanha? Só para terminar. Vamos supor que o Brasil não tem tratado de extradição com a Espanha. Aí a Espanha fala: eu não vou extraditar porque a gente não tem tratado e você não está me prometendo reciprocidade, então ele vai ficar aqui. Quer dizer, eu vou soltar ele e vai para onde ele quiser. Então, são cenários da ordem internacional. Tá? O que você ia perguntar? Ele já foi condenado na Espanha? Foi. E aí? Quantos anos? Há 6 anos que ele tomou lá. É assim, André, geralmente, entenda bem, geralmente é que é meio difícil pensar que algum país do mundo civilizado tem uma pena mais branda que a do Brasil, porque o Brasil é um país onde a impunidade reina. Então, geralmente é o contrário, né? A gente vai dar ele uma pena muito mais branda do que os países civilizados e desenvolvidos dão. Agora, o trânsito do crime não é só para a Europa e Brasil, né? Tem também países piores que a gente, igual a América Latina inteira. Está gravando, mas eu estou dando países piores no sentido de serem mais atrasados no que tange a proteção do direito à sociedade, a um garantismo também. Então, vamos lá. Você pode pensar assim: a Espanha condenou ele a 6 anos. É o que aconteceu nesse caso. A pena final da Espanha foi 6 anos. Provavelmente a pena do Brasil vai ser maior. Aqui é de 5 a 15 anos, mas tem uma causa de aumento de 1/6 a 2/3, se eu não me engano, porque o crime é transnacional.
Agora, também tem que ver que a lei que vai aplicar é do Código Penal Militar, então tem que ver lá. A do Código, da Lei 11.343 é de um jeito, do Código Penal Militar é de outro. Mas, enfim, no nosso exemplo aqui, o que importa é o seguinte: a pena que ele cumprir no estrangeiro vai ser abatida da mesa. Tá? Então, se ele cumpriu 6 anos lá e for condenado a 10 aqui, 15, esses 6 anos que ele já cumpriu pelo mesmo fato vai ser deduzido. É o que o artigo 8º manda. Mas só pelo fato de ele ser militar, se ele for, a hora que ele for extraditado para o Brasil, ele vai tomar pau aqui. O direito penal militar ele é rigoroso, né, com as pessoas, porque tem o princípio da hierarquia, da disciplina e o entendimento de que as Forças Armadas são a reserva moral da pátria, então eles são bastante rigorosos com os crimes. Mas é uma justiça composta de juízes togados e também de juízes leigos. E que também tem uma instância revisora, que é o Superior Tribunal Militar. Então, é uma justiça técnica. Ao fim e ao cabo, é uma justiça técnica. Então, não é pelo fato de ser militar que ele vai tomar uma pena também em dissonância da prova dos autos. O Ministério Público Militar vai ter que provar a culpa dele, a defesa vai atuar também no processo, e se for comprovada a culpabilidade, ele vai receber a pena, né? Mas a justiça militar tende a ser rigorosa, sim. Então, só para terminar o artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro, se for da mesma espécie, é computada na pena nacional. Agora, e se a pena imposta no estrangeiro for de uma espécie diferente da pena imposta no Brasil? Vamos supor que um crime X, lá na Espanha, por exemplo, a pena seja restritiva de direitos. Por exemplo, prestar serviço à comunidade, para um crime X, que eu não sei pensar agora. E aqui no Brasil, para esse mesmo crime, seja cabível pena privativa de liberdade, ou seja, ir para a penitenciária. Como é que se faz, então? Como é que você compensa uma pena de prestar serviço à comunidade, que o cara prestou lá durante 2, 3 anos, ficou prestando serviço no asilo, no hospital, por conta desse crime, mas aqui no Brasil, para esse mesmo fato, é previsto uma pena privativa de liberdade. Aí, nesse caso, pessoal, o professor César Roberto Bittencourt diz que a pena privativa restritiva de direitos vai atenuar a pena privativa de liberdade imposta no Brasil. É mais ou menos assim. Naquele exemplo que eu dei, se o militar tomar 15 anos no Brasil e 6 na Espanha, fica fácil. 15 menos 6 é 9. Falta 9 anos para ele cumprir aqui no Brasil. Agora, se ele foi condenado a prestar serviços à comunidade na Espanha, e aqui no Brasil ele foi condenado a uma pena de 5 anos de reclusão, por exemplo, o juiz tem que aplicar uma atenuação. Ele fala assim: olha, eu vou te apenar em 5 anos, mas vou te dar uma atenuante de, por exemplo, 1 ano, porque você ficou prestando serviço à comunidade lá na Europa, onde você esteve preso, durante tantos anos ou meses. Então, o juiz vai atenuar a pena a ser imposta no Brasil. De quanto será essa atenuante? O professor César Roberto Bittencourt diz que isso aí é uma matéria sujeita à discricionariedade do juiz, ou seja, o juiz vai definir, no caso concreto, quanto que ele acha justo atenuar a pena desse réu. Não existe um critério matemático, então é o juiz que vai decidir no caso concreto, tá certo? Então, é essa a diferença quando o artigo 8º diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, né, quando diversas, ou é nela computada quando idênticas. O diversas aqui é essa natureza diversa entre pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, ou pena de multa e pena privativa de liberdade, tá? Porque uma coisa é ficar preso, outra coisa é prestar serviço, outra coisa é pagar multa. São espécies de penas diferentes, tá? Nós vamos estudar lá no segundo semestre que as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito ou de multa. Então, são espécies distintas essas três. Se um país ele é condenado numa espécie e o outro é condenado em outra,
o juiz tem que atenuar. Agora, se nos dois países houve a condenação em penas idênticas, aí uma é computada na outra. Se, por exemplo, na Espanha ele fosse condenado a prestar serviço à comunidade por 4 anos, e aqui no Brasil a prestar serviço à comunidade por 2 anos, aí uma estava computada na outra, como ele cumpriu 4 lá, e aqui era 2, se finir, está cumprida a pena. Ou, ao contrário, se ele fosse condenado a prestar serviço à comunidade 4 anos aqui, e 2 anos de prestação de serviço à comunidade na Espanha, faltaria, então, 2 anos de prestação de serviço à comunidade aqui no Brasil, e aí o juiz faria esse cômputo, tá bom? O que importa lembrar é, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. O que importa é o fato. Tá bom? Porque do jeito que o André falou mais cedo, se ele tomou 15 anos aqui e 6 anos lá, ele ficou 6 anos lá, e ele não deveria cumprir os 9 que estão faltando aqui? Ora, aí você ia desconsiderar a sentença brasileira. A sentença condenou a 15. Nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir os 15 anos. Porém, reconhecendo que já foram cumpridos 6 anos em outro território. Tá bom? Então, é isso que é o princípio que o artigo 8º traz consigo, de vedação ao bis in idem. Tá bom? Então é isso, vamos encerrar mais uma aula. Gente, é isso. Eu vou parar aqui. Tá? Eu quis deixar esse capítulo bem devagar mesmo. A gente está indo bem. E amanhã a gente continua com eficácia de sentença estrangeira. Fez finalzinho da matéria. Tá? Finalzinho da matéria. Para a gente passar para a próxima. Algumas considerações aqui. Eu tenho que aplicar a VA1 em forma de trabalho, tá certo? E era aquela prova que ia ser dada no mês de março, logo no dia que estourou a pandemia do coronavírus e fecharam tudo, tá bom? Então, vou passar um trabalho aí para os senhoras e senhores, para vocês fazerem. Amanhã a gente fixa as diretrizes, como é que eu vou querer o trabalho. Não vai ser digitado, mas a gente vai conversar, tá? Não faltem aula amanhã, 18h50. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Então, boa noite. Deus. Boa noite aí. É nóis. Tamo junto. Agora como é que para aqui? Boa noite, Lucas. Falou, um abraço. Um abraço, com Deus. Agora encerrar, né?